quero falar hoje sobre um assunto que deveria ser um assunto gritando nos corações de todos os crentes, mas infelizmente esse assunto caiu em desuso. Ele caiu em falas corriqueiras, ele caiu em meme de internet, ele caiu como um assunto sem importância até nos nossos meios familiares. Mas eu realmente acredito que é impossível viver relações humanas sem essa ferramenta cristã chamada perdão. Amém? Glória a Deus ou não? Posso ouvir um glória a Deus ou não? Eu realmente acredito que é impossível viver um namoro sem perdão, que é impossível viver casamento sem perdão, que é impossível viver uma sociedade sem perdão, é impossível ser um bom pai sem perdão, é impossível ser um bom filho sem perdão. Numa dessas quartas-feiras que eu preguei, eu fiz citação a uma história, Bruno. A história que foi contada uma vez numa entrevista pelo falecido apresentador de talk show aqui no Brasil, muito famoso, o Jô Soares. Para quem não sabe, o Jô Soares perdeu a mãe dele de uma forma muito trágica. Ele perdeu a mãe atropelada. E quem atropelou a mãe do Jô, querido Sérgio, foi um taxista. Olha que história. Tinha passado 10 anos que a mãe dele havia falecido. E ele estava saindo de um teatro, indo para o apartamento onde ele morava, na zona sul do Rio de Janeiro. E ele viu que o rapaz que estava conduzindo aquele táxi tinha uma fisionomia que ele lembrava de algum lugar, mas ele não sabia de onde. Quando ele chegou no apartamento e foi descer do táxi, ele disse: seu Jô, o motorista do táxi, o senhor me permite dizer umas palavras ao senhor? E o Jô logo achou que ele ia pedir um autógrafo. Mas o taxista disse assim: eu não durmo direito há 10 anos. Eu não me alimento direito há 10 anos. Eu não consigo tocar a minha vida, eu não tenho mais vida, eu não vivo direito há 10 anos. Porque há 10 anos eu queria encontrar o Senhor e não tinha coragem, e o Senhor é muito famoso, eu também tinha medo de te procurar e nem consegui falar contigo. Mas aconteceu do Senhor pegar o meu táxi. Eu quero lhe pedir perdão, porque eu sou motorista do táxi que atropelou e matou a sua mãe. O Jô virou para ele e disse: meu filho, você nem precisava me pedir perdão, porque eu não tenho tristeza nem mágoa nenhuma de você. Você sabe qual é a imagem que eu tenho de você? Uma imagem, um sentimento muito bom, porque eu sei que o que aconteceu com a minha mãe foi uma fatalidade, e a memória que eu tenho é de você no corredor do hospital, sentado ao lado do meu pai e consolando o meu pai. Eu lembro de você. Você não abraçou o meu pai? Você não colocou as mãos sobre o ombro do meu pai e não consolou meu pai naquela data? Aí ele chorando disse: sim, sim, isso aconteceu. Então, essa era a memória que eu sempre tive de você. Eu nunca tive mágoa de você. E eles se abraçaram, e essa é uma das mais belas histórias que eu já ouvi. Mas aquele homem estava sem viver, sem dormir, sem comer, sem experimentar a vida direito, pastor Valmir, porque ele necessitava de se sentir
perdoado. Aquilo era louco e aquilo era até algo doentio. Por quê? Porque aquilo não era a verdade, não era a realidade. Aquilo era uma construção de sua mente. Porque a pessoa que era alvo desse pedido de perdão que ele necessitava fazer, nem esse pensamento tinha negativo a respeito dele. Pelo contrário, tinha uma memória boa do taxista, que apesar de ter sido o condutor daquela fatalidade que levou sua mãe, ele tinha uma memória boa dele, porque aquele homem não fugiu, não se ausentou, ficou até o final com o pai dele e ainda consolou o pai dele. Mas aquele homem precisava de perdão. Perdão é uma necessidade básica nossa. Precisamos de perdão. Precisamos de ouvir. Alguns casamentos embolam-se, algumas sociedades embolam-se, algumas relações de pai e de filho se embolam. Por quê? Porque pessoas precisam de perdão, mas as pessoas têm dificuldade de conversar, de dialogar, de dizer. Vivem fugindo, vivem a vida fugindo, sem dizer para o outro. Perdão, meu irmão. Perdão, pai. Perdão, mãe. Perdão, esposo. Perdão, esposa. E vão vivendo a vida. Uma palavrinha muito da moda agora dos coaches. Vão vivendo a vida procrastinando. Lá no Nordeste, que é a minha cultura principal, procrastinar, pastor Valmir, significa empurrar com a barriga. É empurrando com a barriga, achando que você vai conseguir melhorar no ano que vem. Gente, se você precisa de perdão e não aprendeu a conversar, no ano que vem não vai estar melhor, no ano que vem vai estar pior. A Sagrada Escritura nos ensina, no capítulo 33 de Gênesis, o seguinte: a história de dois irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus, creio eu, quer falar ao meu e ao teu coração. Capítulo 33 de Gênesis, versículo 1 diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas. Meu Deus e meu Pai, lida está a Sagrada Escritura. Obrigado por essa leitura. Amém e graças a Deus. Eu quero crer, irmãos, que perdão ainda é um movimento que abre portas e que libera corações. Posso ouvir um glória a Deus? Perdão ainda é um movimento que abre portas na minha e na tua vida. Perdão ainda é um ato, uma ação humana que libera corações para viver o melhor de Deus. Quem sabe você está prontinho para viver o melhor de Deus e ainda não experimentou isso, porque não vive nas bases do perdão. Jacó, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre a vida de Jacó, até aqui, até esse capítulo 33. Jacó, ele nasce e vive numa ambiência bem estranha. O pai dele curtia o irmão dele, Esaú. A mãe dele curtia mais ele, Jacó. Esaú era um homem com talentos muito peculiares. Jacó também. Mas Esaú, ele tinha talentos que faziam os olhos do seu pai brilhar. Ele era forte, ele era caçador, isso era muito valorizado. Essa questão da caça apontava para a virilidade que era muito valorizada neste instante da história. E o seu pai, então, tinha
muitas alegrias com o seu filho mais velho, com o seu filho que tinha saído da barriga primeiro, né? Porque eles nasceram no mesmo dia, eles eram gêmeos. E aí, gente, Jacó ficava nas tendas, trabalhando com a mente, e Esaú ficava nas florestas, trabalhando com os músculos. Eu aprendo aqui uma coisa muito importante: não adianta você ter força e não ter um planejamento, e não ter estratégias. Como Jacó ficou muito nas tendas, ele teve tempo para montar estratégias, para pensar, para raciocinar. E o mundo, cada vez mais isso é verdade. Isso foi verdade em muitos momentos. O mundo sempre será dos que pensam sobre a força. Inclusive, é uma surpresa quando alguns descobrem as vozes por trás de lugares. Porque você, quando imagina um campeão, um vencedor, você pensa logo nessa pessoa como é uma pessoa grandona, forte. Isso, gente, sempre aconteceu comigo. É muito divertido essa história. Eu trabalhei uma certa época como secretário de uma pessoa importante, e eu falava com muitas pessoas importantes do estado do Rio, e minha voz é uma voz muito grave, né? Muito privilegiada. E aí, quando as pessoas falavam no telefone e chegavam, né, na recepção do local onde eu trabalhava, chegavam e falavam: eu vim aqui para falar com o senhor Simval. Isso tem 20 anos. Eu era um menino de 20 e poucos anos. Minha voz já era muito grave. Aí quando chegavam, né, eu trabalhava de gravata, de paletó, né, e aí quando chegavam, eu vim falar com o senhor Simval, e entravam na minha sala falar comigo, aí achavam que eu era um boy lá do negócio, garoto, né? Aí eu falava assim: oi jovem, tudo bem? Eu vim falar com o senhor Simval. Eu levantava: muito prazer, sou eu. Ai, gente, era muito divertido. Toda vez o pessoal: mas sua voz parece que você tem mais idade. Como se fosse um pecado ser novo, né? Meus irmãos, Jacó passou o início da sua vida toda dentro das suas tendas, pensando, montando estratégias, montando esquemas. Só que Jacó não era crente, gente. Jacó, ele era inteligente, ele venceu o irmão, o irmão era forte, era poderoso, era o guerreiro, era o preferido do pai, e Jacó venceu ele. Por quê? Porque ele era brilhante. Mas Jacó ensina para a gente muitas coisas. Aqui nesse capítulo 33, Jacó ainda era brilhante, ainda era um homem das estratégias. Aqui ele já era milionário, muito rico, mas ele ainda se sentia o que o nome dele simbolizava: aquele que é um trapaceiro. Jacó, ele precisava do que muitos de nós trabalhamos a vida e sentimos falta e não temos ainda, que é uma mudança de dentro para fora, uma mudança dentro do coração. Irmão, Jacó me ensina que existe uma instância da vida tão profunda e tão peculiar, que mesmo que eu seja bem sucedido no casamento, ele tinha filhos lindos e maravilhosos. Mesmo que eu seja bem sucedido financeiramente, ele era muito rico. Ele não era rico, ele era muito rico já, Jacó. Mas existia uma instância no seu coração, pastor Valmir, que gritava por perdão. E isso é externado e fica simbolizado no perdão que ele vai buscar
com o seu irmão. Ele era um grande pai, ele era um grande marido, ele era um grande empresário, mas ele não se sentia assim, ele não se percebia assim, ele não se entendia assim. Ei, meu irmão, quem sabe você está aqui hoje, homem de Deus, mulher de Deus, e Deus já te deu tanto, mas você consegue ainda colocar a cabeça no travesseiro e chorar, porque não se sente assim. Deixa eu acalmar teu coração nessa noite, porque o nosso herói da história aqui, Jacó, era exatamente igual eu e você, um ser humano carente da graça e da bondade do nosso Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Essa é a história de Jacó até aqui. Ele era um homem das estratégias, um homem das vitórias. Alguns vão dizer que ele usou de malandragem para ganhar a bênção do irmão. E ele fez mesmo isso, porque ele só sabia aquele jeito. Ele não sabia fazer as coisas de outro jeito. Ele usou a inteligência dele, a mãe dele o alimentou com aquelas ideias, e ele vai, mas ele não roubou o direito de ser o filho mais velho. Ele não roubou, a lei dava amparo para ele. Existia na lei um dispositivo que permitia que, se o outro entregasse, por qualquer razão, tanto que o texto bíblico, quando vai relatar, pastor Valmir, que Saul entregou a bênção para Jacó, não vai dizer que Jacó roubou a bênção, vai dizer que Saul rejeitou a bênção. Então, apesar de Jacó não saber fazer direito, ele tinha uma coisa muito diferente de Esaú. Esaú, o irmão de Jacó, ele não sabia o que queria da vida. A mente dele estava na próxima caça que ele ia matar. Será que amanhã eu vou matar um pato ou vou matar uma galinha? Vou na floresta ali matar um javali, ou o que eu vou matar? A mente de Esaú era isso, pensando só no que está acontecendo aqui. Não, Jacó não. Jacó tinha uma meta. Jacó sabia o que queria. Jacó queria a bênção de Deus. Quem sabe você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, e assim como Jacó, e a tua vida, a vida de Jacó, até nesse capítulo 33 aqui, é a vida de alguém que está lutando, querendo aprender, aprendendo de Deus, aprendendo na vida, mas está querendo a bênção de Deus. Quem sabe você entrou aqui hoje, e você, como eu, quer a bênção de Deus. Jacó tem muito a ensinar a gente. Em primeiro lugar, Jacó, meu irmão, olha o que diz no versículo 3. E ele mesmo adiantando-se, deixa eu contextualizar para você. O versículo 1 que eu li está dizendo que o irmão dele está se aproximando. Ele está voltando para casa agora. Ele passou 20 anos longe. Ele saiu só com um cajado na mão e voltou agora rico, muito rico, com muitas posses e com uma linda família. E ele está voltando para casa. Só que o irmão dele jurou ele de morte, mas ele quer voltar para casa. Ele dizia assim: não, eu posso até me arriscar a morrer, mas eu prefiro morrer do que viver sem perdão. Eu quero perdão. Eu quero reconstruir os laços com o meu irmão. Eu errei com ele. Jacó tinha tido vários encontros com Deus. Jacó tinha escutado Deus falar ao seu coração. O Deus de Jacó, por enquanto, era o Deus do seu avô e de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Mas logo mais, nos capítulos seguintes aqui, Jacó, quando se referir a Deus, não vai mais dizer o Deus do meu papai, o Deus do meu vovô, não. Ele vai dizer o meu Deus. Ele tinha tido um encontro com Deus. E quem encontra com Deus busca perdão, gente.
Sabe quem é que resiste perdão? Quem quer viver por sua conta. E olha, e Jacó podia viver por sua conta, inclusive ele viveu muito. O comentarista bíblico Hernandes Dias Lopes vai dizer que ele tinha entre 50 e 70 anos quando ele brigou com o irmão e saiu. Pastor Valmir, ele não era uma criança, ele era um homem formado já. Ainda assim, com tantas conquistas da vida, esse homem sentia que faltava algo na vida dele, tinha um buraco no coração dele, e o nome desse buraco era perdão. 20 anos depois, 2 décadas depois, ele está voltando para casa. Aí chega a notícia: ó, o teu irmão está logo ali na frente. E a notícia foi difícil, gente, porque disseram assim: ó, o teu irmão está ali na frente e ele veio com 400 soldados. Ou seja, teu irmão ainda te odeia e ele está pronto para te matar. Jacó voltou. Sabe qual era uma das marcas de Jacó, gente? Jacó era covarde, ele tinha medo. É uma das marcas de Jacó. Tem vários trechos da Bíblia que vai dizer: e Jacó, tendo medo, fez isso, e Jacó, tendo medo, fez aquilo. Mas agora Jacó não se permitiu mais viver a vida pelo medo. Ele não decidiu mais com o medo, ele agora vence o medo. E ele diz: mesmo que ele esteja com 400 homens, eu vou prosseguir. Amém ou não, meu irmão? Mesmo que você esteja com medo de acordar amanhã na tua segunda-feira, deixa eu entregar uma palavra de Deus para a tua vida. Você vai levantar amanhã para vencer os teus medos e para viver o melhor de Deus. Jacó estava com medo, gente. Ele deixou de ser um medroso porque encontrou Jesus. Ah, eu estou doido para aceitar Jesus, para o Espírito Santo tocar no meu coração, que eu vou deixar de ser medroso. Não, você vai continuar sendo quem você sempre foi. A diferença é que agora, cheio do Espírito Santo, você vai romper os medos e vai prosseguir. Jacó prosseguiu, ele avançou, mas Jacó era Jacó. Qual era a marca dele? Ele era estratégico. Então, olha o que diz o versículo 3: e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Olha para cá. Eu vou chamar isso de a estratégia da aproximação. Sabe o que Jacó fez? Ele mandou os servos dele preparar presentes de bois, de animais, presentes, os presentes que se dava na época. Se fosse hoje era um carro, uma bicicleta. Jefferson, uma bicicleta daquelas legais, né? Inclusive, Jefferson, tem um amigo para te apresentar, Josi, que está ali, ciclista também. No final do culto, apresentar vocês. Fosse hoje ia ser uma bike, um videogame, um computador, mas nessa época era cabrito, era bode, era vaca. Ele mandou os servos dele levar presentes, e ele deu uma orientação muito específica. Ele mandou um grupo chegar diante de Esaú, dar o primeiro presente, Bruno, e dizer: ó, o teu irmão Jacó, ele mandou te dar esse presente, e ele está logo aqui atrás, tá bom? Aí Esaú, com raiva ainda, no primeiro presente, com raiva ainda, quando ele chegar, vou dar um soco nele. Aí veio o segundo presente, em vez de vir Jacó, veio o segundo presente. Aí já foi acalmando o coração, e veio o terceiro presente, e foi um monte de presente. Quem quer ganhar um monte de presente aí? Dá um glória a Deus. O homem era estratégico, era inteligente. Ele mandou, Luquinho, um monte de presente na frente, e mandou todo mundo dizer a mesma coisa: ó, Jacó está logo aqui atrás. Aí Esaú, a crente que era Jacó que estava chegando, não, era mais um presente. Jacó está chegando, não, é outro presente. Agora é Jacó, não, agora é possível, ganhar muito presente já. Agora é Jacó, não é presente. Quando ele já estava, gente, que não aguentava mais de presente, aí Jacó apareceu, foi o versículo que a gente leu. Ele apareceu como? Marrento, tupetudo? Eu sou o irmão maravilhoso. Não. Humildemente. Porque aqueles que sabem o valor do perdão, sabem
que não é com marra que a gente vive o melhor de Deus. O Espírito Santo de Deus nos convida nessa noite a aprender com Jacó, gente. Jacó, ele se ajoelha, diácono Moisés, 7 vezes. O irmão está ali, ele ajoelhou, aí andou mais um pouquinho, ajoelhou de novo. Meu irmão, meu Senhor, ajoelhou de novo, ajoelhou. Gente, ele tinha a bênção, ele tinha o direito, ele tinha a bênção de Deus, ele era maior que o irmão, ele tinha poder de pelejar, mas ele não queria guerrear, ele queria ser perdoado, ele queria perdão. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, amanhã você acorde com a sua mente fervilhando de estratégias divinas, estratégias com humildade, para você botar em prática com humildade. Amém, gente? Para que Deus te dê êxito com as caminhadas da sua vida. Eu creio que Deus tem o melhor para a gente viver, para a gente experimentar, mas o melhor de Deus para a nossa vida depende de estratégia e humildade. Amém, gente? Glória a Deus ou não? Olha o que diz o versículo 4. Então Esaú correu ao seu encontro e o abraçou, e arrojou-se-lhe ao seu pescoço, e o beijou, e choraram. Quantos podem dar glória a Deus? É o momento de viver um milagre, gente. Oh, coisa boa quando chega a hora de viver o milagre. Oh, coisa boa quando chega a hora de ter nas nossas mãos a bênção de Deus. Como é gostoso, como é bom, gente, quando a gente luta muito por uma coisa e de repente chega a notícia de que a bênção chegou. Amém ou não, gente? Quem gosta de uma ligação, está esperando uma ligação, a ligação vem, a bênção chegou. Eu estou esperando um zap, o zap vem, o telefone faz o barulhinho, e é o zap da vitória. Não é bom, gente? Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos prepare para viver o dia da vitória. No caso dele aqui, gente, meu irmão, muito abraço, muito beijo. A Bíblia vai dizer que ele se pendurou no pescoço do irmão. Esaú chegou chorando, Jacó agarra ele, abraça ele, e eles dois chorando juntos. Gente, essa é uma das imagens bíblicas que mais faz a minha imaginação fervilhar. Eu fico vendo aquele homem grande, Esaú, chorando, gente, aquele homão, tipo assim, do meu tamanho assim. Por que estão rindo, gente? Nardélio, eu sou tão grandão, Nardélio. O pessoal acha que está fazendo bullying comigo. O diácono Nardélio vai brigar com você, está fazendo bullying comigo. Aquele homem grande, Esaú, gente, chorando de se acabar, pendurado no pescoço do irmão. Mas ele não estava com 400 soldados? Ele não ia matar o irmão? Meu irmão, mas não tem soldado que vai dar conta de quando Deus agir através da tua vida, quando você liberar perdão no teu coração, quando você buscar tão somente perdão, liberar perdão e buscar perdão. Não vai ter exército, eu tinha 400, não vai ter exército que vai dar conta. Perdão é poder, perdão é tomada de atitude da vida, perdão é força. Não, mas eu vou me fragilizar, o caçador agora estava chorando. Esse foi o momento mais forte da vida de Esaú. Ele não era grandão quando estava matando um bicho, ele foi enorme quando chorou pendurado no pescoço do irmão. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus tenha dias de lágrimas, de choro,
de sentimento bom e de muito perdão preparado para mim e para você nesses dias. Se ainda existir alguém com questões comigo, contigo, que essas pessoas te procurem esses dias, você vai lembrar dessa palavra e vai dizer: eu te perdoo no nome de Jesus. E se você tem questões com alguém, procure essas pessoas nesses dias e diga: eu quero buscar perdão e te abraçar no nome do meu Deus. Lágrimas, abraços, beijos. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: perdão só funciona se for de coração completamente liberado. Sabe qual é a marca do caçador chorando? Sabe qual é a marca disso aqui? Era verdade. Se fosse fingido, ele não ia dar esse mole de ficar chorando na frente do cara que ele mais odiava, que era Jacó. Ele não ia chorar. Sabe por que ele chorou? Porque era de todo o coração. Meu irmão, perdão só funciona se for de todo o coração. Não, pastor, mas para mim importante é liberar perdão. Eu não perdoei completamente não, na verdade eu estou com uma vontade enorme de esganar o pescoço, mas eu liberei o perdão. Ah, meu irmão, perdão só funciona se for de todo o coração. Posso ouvir um glória a Deus? Aí o versículo 5 vai dizer o seguinte: daí levantando os olhos, diga comigo bem alto, levantando os olhos. Diga bem alto, levantando os olhos. Esse foi o movimento que ele fez, tá? Vamos ler o versículo. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu Jacó: os filhos com que Deus agraciou o seu servo. Olha para cá agora, em nome de Jesus, que eu vou liberar uma outra palavra na tua vida. Sabe o que Jacó respondeu para Esaú? Ele disse assim: Esaú, sabe o que você está vendo? Esaú levantou a cabeça e ele viu a família de Jacó, Bruno. E aí quando ele pergunta: quem são essas pessoas todas? Era muita gente, muitos filhos. Quem são todas essas pessoas? Jacó se refere à família assim: esses são aqueles que o meu Deus me agraciou. O verbo que Jacó usa para definir a sua família foi graça. Graça. Por que você tem uma família? A graça de Deus está sobre a tua vida. Pastor, mas você não conhece minha mulher. A graça de Deus está sobre a tua vida. Pastor, você não conhece meu marido. A graça de Deus está sobre a tua vida. Pastor, você não sabe quem são os meus filhos e a dor que eles têm provocado no meu coração. A graça de Deus está sobre a tua vida. Meu irmão, se você escutar cada história, cada família, eu vou ter as minhas dores, eu vou ter as minhas derrotas, eu vou ter os meus sofrimentos. Tem algumas que eu carrego até hoje. Gente, você quer ver, ó, tá todo mundo festejando Natal e Ano Novo. É um dos piores períodos do ano para mim, por causa das memórias maravilhosas que eu tenho. As minhas lembranças da família. Como é difícil, e gente, viver essas datas assim, sabe? Que família reúne para comer junto. Eu já entendi isso, que eu tenho que capinar o quintal que tem lá em casa. Eu tenho um quintal gigantesco e o meu quintal está tudo cheio de mato. E eu tenho, uma das orações que mais eu tenho feito da vida é: Deus, me dá força para capinar esse quintal, para mandar capinar esse quintal. Mas sabe qual é a minha dificuldade? Porque aquele quintal sempre foi símbolo de festa, família enorme. Só que nos últimos anos morreu todo mundo. Ainda assim, seja qual for a nossa realidade familiar, a família que Deus nos deu é fruto da graça de Deus.
Você recebe essa palavra? Você pode dizer: a minha família é fruto da graça de Deus. Jacó era um pilantra até um dia desse, mas ele teve um encontro com Deus. E quem tem um encontro com Deus olha para a família e o que é que vê? A graça de Deus. Isso é lindo, gente. A nossa casa, a tua família, o teu casamento, essa relação que Deus te deu. Esse ano, gente, a gente está num ano muito feliz. Esse ano a gente vai ter um monte de casamento aqui na igreja. Já teve um, né, Moisés? Amém ou não? Está ali, ó, é de Gabrielzinho. Meus irmãos, é fruto de quê? A graça de Deus está agindo na nossa vida. A graça de Deus está agindo na tua vida. Meu irmão, mesmo você não tenha entrado aqui e não esteja entendendo direito isso, os processos da tua vida, da tua casa, acredite, a graça de Deus está funcionando na tua vida. A graça de Deus está operosa, está operando na tua vida. Então eu te digo, faça igual Esaú, levante os seus olhos. Esaú só viu a família de Jacó, por quê? O que o versículo diz? Versículo 5, levantando os olhos, viu. Levante os seus olhos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Você vai sair daqui hoje, no nome do Senhor Jesus, com a sua cabeça erguida, e com os seus olhos no foco do lugar certo, olhando para o lugar certo, e da maneira correta, e você vai ver na tua família, a ação da graça de Deus. Glória a Deus. De cabeça erguida, podemos perceber que a nossa família é sem dúvida resultado da ação, da graça de Deus. Dê o seu melhor, glória a Deus. Aí, irmãos, eu termino essa palavra. Eu queria ficar pregando, mas como eu disse, eu só termino semana que vem. Mas eu vou terminar essa parte 1 agora com a seguinte ideia. Você vai gostar dessa parte aqui, Bruno? Diz assim, versículo de número 8. Pula lá comigo. Perguntou Esaú. Olha o que Esaú pergunta para Jacó. Presta atenção. Olha como a Bíblia é perfeita, Lucas. Olha que coisa linda. Perguntou Esaú: qual é o teu time? É isso que está escrito? Essa é a pergunta-chave, Bruno? Não? Qual é o número do teu sapato? Porque eu quero te dar um sapato. É isso? Também não, Maria? Caramba, então vamos ler. O que a Bíblia fala? Qual é o teu propósito? Esaú vira para o irmão e pergunta: qual é o teu propósito? O que você quer? Você tem tudo, tua família é abençoada, você está rico, você estava prosperando, você estava bem lá, por que você voltou? Qual é o teu propósito, meu irmão, minha irmã? A vida que vai dar certo, a vida que vai honrar a Deus, não é uma vida que vai ali na teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, meu irmão, não. A vida que vai dar certo e fazer a diferença é a vida com propósito. Esaú faz a pergunta das perguntas. E Jacó, qual é o teu propósito? E aí a gente descobre que a gente gasta muita energia da vida, a gente gasta muito tempo de oração pelo que não é propósito. Gasta muito joelho dobrado, muito tempo, até jejum. Era melhor ter comido um pãozinho com manteiga e um cafezinho bem gostoso, do que jejuar e orar fora do propósito. Jacó sempre soube o que queria, mesmo quando não sabia fazer. A vida passou, ele ficou mais velho, Deus ensinou ele, a vida ensinou ele, mas ele sempre soube o que queria. Eu quero a bênção de Deus. Jacó responde para o irmão: eu vim buscar o favor de Deus através do teu perdão.
O irmão já tinha abraçado, tinha chorado, já tinha perdoado. Jacó disse assim: eu vim buscar o que você já me deu, meu irmão. O teu favor, teu amor, tua amizade, o teu perdão. Eu termino a palavra desse dia dizendo: meu irmão, minha irmã, essa igreja tem propósito. Essa igreja quer ganhar almas para Jesus. Essa igreja quer ganhar bairros para Jesus, famílias para Jesus. Eu quero te convidar para os próximos dois domingos ser um evangelista aqui nesse lugar. Por quê, pastor? Porque essa igreja tem propósito. É claro, é evidente. Quero ver mais e mais famílias tendo um encontro verdadeiro com quem? Com o perdão. Alguns vão precisar viver a experiência do perdão nas relações horizontais, com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com a irmã. Mas alguns, talvez na noite desse dia já, precisam se reconciliar com um perdão vertical entre você e o seu Deus. E se você entrou aqui hoje e entende que essa palavra foi para você, entenda que assim como foi na vida de Jacó, que tinha tudo, se não tiver perdão, vai se sentir como se não tivesse nada. Amém ou não? A mais importante pergunta, e qual pergunta é essa? Qual é o teu propósito, Jacó? Meu irmão, minha irmã, eu termino a palavra dessa noite dizendo para você que se você entrou nesse lugar hoje buscando abraço, carinho, amizade, e Deus falou no teu coração, hoje é noite de você entender o teu propósito com Ele, entender o teu chamado com Ele, e se necessário for, a ser abraçado pelo poder do Espírito Santo, te abraçando e te dizendo: ei, meu filho amado, eu estou aqui, eu estou contigo, eu te perdoo. É isso que vai acontecer na noite desse dia. Hoje é noite de perdão nessa igreja, hoje é noite de perdão nessa casa, hoje é noite de perdão nos nossos corações, hoje é noite de perdão do Espírito Santo de Deus contigo, meu irmão, minha irmã. Hoje é noite de perdão. Quando voltar para casa e você precisa reconciliar com alguém, trabalhe na base do perdão, porque a gente só vai para o céu porque o nosso Deus nos perdoou. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, do mesmo jeito que Ele nos perdoou, que eu e você venhamos perdoar no nome de Jesus. Amém ou não? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, eu quero orar nessa noite.